peço ao secretário da mesa diretora, vereador Otair Wilson Lutz, para que proceda a chamada dos vereadores a fins de verificação de quórum. Carlos Alberto Schaeffer. Presente. Itamar Bagatini. Presente. Laírton Hahn. Lúcio Malman. Mário da Silva Ribeiro de Freitas. Nilo João Guilherme. Presente. Nilson Elias Verde. Presente. Otair Wilson Lutz presente. Círio Asman. Presente. Constatar a presença de todos. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 32ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Cumprimento de forma especial os colegas vereadores, vereadora, funcionários da Casa, imprensa escrita e falada e a todos aqui presentes. Vamos então para a pauta de hoje, dia 14 de outubro de 2015. No pequeno expediente, teremos a discussão e a votação da ata número 134/2015, da 31ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, realizada no dia 5 de outubro de 2015. Leitura das correspondências. Matérias do dia. Leitura do projeto de lei 033/2015, que autoriza a alteração da Lei das Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, através da inclusão de fonte de recurso na LDO e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social de Iporã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício 2015. Leitura de votação do ofício 124/2015, requerimento de urgência ao projeto de lei 033/2015. Leitura do projeto de lei 034/2015, que aprova o Plano Municipal da Cultura, PMC, e da outras providências. Leitura e votação do ofício 125/2015, requerimento de urgência ao projeto de lei 034/2015. Leitura do projeto de lei 035/2015, que dispõe sobre a implantação e organização do Conselho Escolar nas escolas públicas municipais de Iporã do Oeste. No grande expediente, temos inscritos os vereadores Círio Asman, Mário Ribeiro de Freitas e Itamar Bagatini. Na ordem do dia, pauta exclusiva para a primeira discussão e votação do projeto de lei 032/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Iporã do Oeste, as prioridades e metas da administração, seus recursos financeiros e as bases para a preparação do orçamento-programa para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Solicito aos nobres pares a dispensa da leitura da ata número 134/2015 da 31ª Sessão Ordinária do exercício 2015, uma vez que todos possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 134/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário para que proceda a leitura das correspondências. Carne suína no tacho com mandioca, acompanhada de molho, arroz e saladas diversas. Nesse dia 17/10/2015, no Pavilhão Católico, delicioso almoço preparado pelo Grupo Escoteiros Tupã de Iporã do Oeste. Participe. Fichas antecipadas com integrantes do grupo na Relogia Sirimar e na Alta Escola Iporã. Valor R$ 12 adulto e infantil R$ 6 de 6 a 11 anos. Convite. O Clube de Mães Novo Amanhã comemora 35 anos de atividades em prol da sociedade pronostina. Isso só foi possível porque algumas pessoas acreditam e agiram para acontecer desde o início até hoje. Pessoas especiais que vão além, que fizeram e fazem do trabalho voluntário um ato de solidariedade. Por isso, queremos homenagear e festejar esses 35 anos com a presença de pessoas e autoridades. Nesse sentido, convidamos Vossa Senhoria para participar desse evento e, dessa forma, valorizar as pessoas que fizeram a história dos 35 anos do Clube de Mães Novo Amanhã. O evento acontecerá no dia 25 de outubro de 2015, no Clube São José Terre, à Rua 7 de Setembro, Iporã do Oeste, Santa Catarina, com a seguinte programação: 13h15 recepção, 13h30 homenagem aos fundadores do Clube de Mães Novo Amanhã, 14h jogos de bolãozinho e lote, 18h encerramento.
observação. Durante o evento haverá exposição de artesanatos, lanches e distribuição de prêmios. Contamos com a sua valorosa presença. Agradecemos. Presidente Jacinto Anschauff, Rosemary Schneider, secretário. Senhor Presidente, cordiais cumprimentos dirijo-me a Vossa Senhoria em resposta ao ofício número 115/2015, por meio do qual encaminhamos cópia da moção de apelo número 10/2014, de autoria do vereador Nilson Elias Wert e Itamar Bagatini. Em resposta, informamos que estamos tratando com o DENIF para federalizar esse trecho da rodovia BR-163, já contratada a empresa que vai elaborar o inventário patrimonial da rodovia, que é um dos requisitos expectativos pelo órgão federal. Devido à situação precária que se encontra o pavimento da referida rodovia, esta secretaria já descentralizou recursos para a SDR da região para que sejam executadas as melhorias necessárias por meio da publicação no Decreto 250/2015, que elas atribuem a responsabilidade da manutenção e conservação das rodovias do Estado. Sem mais, para o presente momento, aproveito para requerer voto de estima e consideração. Atenciosamente, João Carlos, ex-secretário da Estado de Infraestrutura. Era isso. Vamos então para as matérias do dia. Solicito consulta os nobres colegas vereadores da possibilidade da dispensa da leitura na íntegra do projeto 033/2015, visto que todos possuem cópia do mesmo e o mesmo é bastante extenso. Se é possível ler apenas a mensagem justificativa. Se alguém se opõe. Estando de acordo, então, solicito ao vice-secretário Nilo para que proceda a leitura do projeto, da mensagem justificativa do projeto de lei 033/2015. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, através da inclusão da fonte de recurso no LDO, abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social de Iporã do Oeste, para exercício 2015, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência. O presente projeto de lei dispõe sobre a criação de fonte de recursos vinculado ao número 01.38.01.31, piso de alteração de atenção básica ampliada, PABA, na ação de estratégia da saúde da família e na ação da saúde bucal, considerando que esse recurso pode ser utilizado para a finalidade de pagamento de pessoas e encargos desses profissionais, assim como ação da farmácia básica para aquisição de medicamento para investimento, onde o fundo pretende adquirir um veículo. Justificamos que o remanejamento dos recursos livres do Fundo Municipal de Saúde tem o objetivo de diminuir a demanda reprimida, procedimentos, consultas, exames, compras de serviço médico, procedimento especializado, pequenas cirurgias e ainda fazer manutenção geral do Centro Municipal de Saúde. A necessidade de suplementação de recursos do Fundo de Assistência Social para a folha de pagamento, tendo em vista transferência de 2 servidoras para o CRAS, recursos esses não previstos no orçamento. Salientamos que a suplementação do Fundo Municipal de Saúde e no Fundo Municipal de Assistência foram autorizadas pelo Conselho Municipal de Saúde, pelo Conselho Municipal do Idoso e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Diante da necessidade de mudança da LDO, da LOA, vem a municipalidade buscar autorização legislativa para que possamos dar sequência nos trâmites para a regularização orçamentária. Solicito, assim, a apreciação e votação do referido projeto de lei em regime de urgência. Iporã do Oeste, 13 de outubro de 2015. Hilton Pedro Fofo, Prefeito Municipal.
Peço ao vice-secretário Nilo para que proceda à leitura do ofício 124/2015, requerimento de urgência do projeto de lei 033/2015. Ofício GP 0124/2015. E porando esta 13 de outubro de 2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa em regime de urgência o projeto de lei autoriza a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, através da inclusão de fonte de recursos do LDO, abertura crédito adicional suplementar no orçamento do município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social de Iporã do Oeste, para o exercício 2015. O presente projeto de lei visa obter legislativa municipal autorização para inclusão fonte de recursos em ação já existente na Lei de Diretrizes Orçamentárias da Lei Orçamentária Anual. Justificamos que suplementação por excesso de arrecadação na fonte de recursos 0138-0131, piso de atenção básica ampliada, PABA, na ação da Estratégia da Saúde da Família e na ação Saúde Bucal, pode ser utilizada para finalidade de pagamento de pessoas, encargos desses profissionais, assim como ação da família básica para aquisição de medicamento para investimento onde o fundo pretende adquirir um veículo. Considerando que o Fundo Municipal de Saúde necessita de remanejamento dos recursos livres para buscar diminuir demanda reprimida, procedimento, consultas, exames, compra de serviço médico, procedimento especializado e pequenas cirurgias, e ainda fazer manutenção geral do Centro Municipal de Saúde. Considerando que o Fundo Municipal de Assistência Social dos recursos para a folha de pagamento, tendo em vista a transferência de 2 servidoras para o CRAS, recursos esses não previstos no orçamento. Na certeza de haver justificado, contento, necessidade de aprovação do projeto de lei em regime de urgência, desde já antecipamos o voto de real estima e apreços. Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Hilton Pedro Forro, Prefeito Municipal. Coloco então em votação o requerimento de urgência. A votação, nesse caso, deve ser nominal. Todos devem responder sim ou não. Vereador Carlos Alberto Schaeffer. Sim. Vereadora Itamara Bagatini. Sim. Vereador Laírton Han. Sim. Vereador Lúcio Malman. Sim. Vereador Nilo João Guilardi. Sim. Vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Sim. Vereador Otair Wilson Lutz. Sim. Vereador Círio Asma. Sim. Então, aprovado por unanimidade este requerimento de urgência. Senhor presidente, Pois apenas por questão de ordem, como nós não vamos debater esse projeto de lei hoje, que se na próxima sessão nós pudéssemos ter conosco o secretário, até para explicar essa necessidade da aquisição do veículo. Também sabemos que foi feito o leilão de um veículo do município da saúde e o que vão fazer com este recurso, se vão reformar outro veículo. Se pudesse nos explicar na próxima sessão, presidente. Obrigado. Ok. Peço ao vereador Mário para que proceda a leitura do projeto de lei 034/2015. Projeto ofício, primeiro. O projeto. 34. Isso. Projeto de Lei 034/2015. Aprova o Plano Municipal de Cultura, PMC, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Cultura, constante do documento anexo com duração de 10 anos. Artigo 2º. São diretrizes norteadoras do MPC. Primeiro, liberdade de expressão, criação de fruição. Segundo, diversidade cultural. Terceiro, respeito aos direitos humanos. Quarto, direito de todas à arte e à cultura. Quinto,
direito de informação, a comunicação e a crítica cultural. Sexto, direito de memória e as tradições. Sétimo, responsabilidade social ambiental. Oitavo, valorização da cultura como vetar o desenvolvimento sustentável. Nono, democratização das instâncias de formulação das políticas culturais. Décimo, responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais. 11º, colaboração entre os agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia da cultura. 12º, participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais. Artigo 3º, a partir da vigência dessa lei, o município deverá, com base no Plano Municipal de Cultura, elaborar planos decenais baseados nas diretrizes gerais. Primeiro, capilarizar a política pública de cultura em todo o território de Porão do Oeste, com a promoção das políticas setoriais, democratizando, garantindo o acesso da população aos bens e serviços artísticos culturais. Segundo, garantir o direito de diversidade cultural, aprimorando a política de reconhecimento, identificação, registro, proteção e promoção da memória e do patrimônio cultural. Terceiro, aprimorar o sistema de financiamento, ampliando a diversificando os recursos públicos, democratizando o acesso à política, promovendo e desconcentração dos investimentos para a cultura. Quarto, promover a formação continuada de artistas, grupos, pessoas, gestores públicos e sociais, assegurando e fortalecendo a cultura da cidade. Quinto, consolidar a cultura como fator do desenvolvimento humano e socioeconômico de Iporã do Oeste. Sexto, fortalecer a gestão política pública, consolidando a implementação do Sistema Municipal de Cultura. Sétimo, fortalecer a política pública de cultura, atuando de forma transversal e intersetorial com os órgãos governamentais, municipais, estaduais e federais, com o setor privado e a sociedade civil. Oitavo, democratizar a gestão cultural com o fortalecimento das instâncias de participação e controle social para a formulação e a implementação e o acompanhamento dos políticos públicos. Nono, fortalecer e ampliar a rede de espaços culturais públicos privados, promovendo a criação e a qualificação de equipamentos, a revitalização e requalificação de logradouros públicos para o uso cultural. Artigo 4º. O Poder Legislativo, por intermédio das comissões afins, que acompanhará a execução do Plano Municipal de Cultura. Artigo 5º. O município, através do Conselho Municipal da Cultura, acompanhará e opinará sobre a execução e implementação de projetos ou programas estratégicos. Programa pela Secretaria de Educação, Desporto, Cultura e Turismo e Departamento Cultural. Artigo 6º. Cabe ao Conselho Municipal de Cultura coordenar o processo de avaliação e revisão do Plano Municipal de Cultura, inclusive acompanhar e propor a revisão do percentual de investimento público em cultura a cada 2 anos. Artigo 7º. O Plano Plurianual do município será elaborado de modo a dar suporte às metas constantes do Plano Municipal de Cultura e dos respectivos planos decenais. Artigo 8º. Até no final do primeiro semestre do novo ano de vigência deste plano, o Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, sem prejuízo de prerrogativas desse poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Cultura e a vigor no período subsequente, que incluirá
diagnóstico, metas e estratégicas para o próximo decenho. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E por onde oeste, Santa Catarina, 13 de outubro de 2015, Hilton Pedro Forro, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Tenho a honra de caminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que aprova o Plano Municipal de Cultura e dá outras providências, para que seja apreciado e votado pelos nobres vereadores em regime de urgência. O presente projeto de lei dispõe sobre o Plano Municipal de Cultura, que é o fruto de um amplo processo de discussão e tecido por várias mãos da comunidade cultural iporanstina e prevê em sua inserção em modelos sustentáveis que desenvolvimento socioeconômico, o estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão e a colaboração dos agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia, da cultura e a participação e controle social da formulação e acompanhamento nas políticas culturais. Além do Plano Municipal de Cultura, constituir a busca pela eficiência da administração pública, trata-se de um elemento essencial para a organização, planejamento e departamento cultural do nosso município. Considerando acima exposto, justificamos a urgência da aprovação deste plano decenal da cultura, informando que o mesmo passou pela conferência pública desta forma. Submeto-me a esta posição à análise e aprovação desta Casa Legislativa, pois temos os programas federais disponíveis para aderir e conseguir recursos para os setores culturais do nosso município e ainda fazer cumprir cronograma estabelecido pelo Conselho Municipal da Cultura. Solicito, assim, a apreciação e votação do referido projeto de lei em regime de urgência. E por onde oeste, Santa Catarina, 13 de outubro de 2015, Hilton Pedro Forro, prefeito municipal. Peço ao vereador Mário para que proceda a leitura do ofício 125/2015, requerimento de urgência ao projeto de lei 034/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento cordialmente e encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa em regime de urgência o projeto de lei que aprova o Plano Municipal de Cultura e dá outras providências. O presente projeto de lei dispõe sobre o Plano Municipal de Cultura, que é o fruto de um amplo processo de discussão e tecido por várias mãos da comunidade cultural iporanstina e prevê em sua inserção em modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico, o estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão e a cultura da participação do controle social da formulação, acompanhamento nas políticas culturais. Além do Plano Municipal de Cultura constituir busca pela eficiência da administração pública, trata-se de um elemento essencial para a organização e planejamento do Departamento Cultural do nosso município. Considerando a necessidade de aprovação do plano para adesão em programas federais para o recebimento de recursos para os setores culturais do nosso município. Considerando o cumprimento do cronograma estabelecido pelo Conselho Municipal de Cultura, na certeza de haver justificado a contento e necessidade de aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, desde já antecipamos votos real de estima e apreço. Câmara Municipal de Vereadores e por onde oeste, Santa Catarina, Hilton Pedro Forro, prefeito municipal. Da mesma forma, coloco o requerimento de urgência em votação nominal. Todos devem responder sim ou não. Vereador Carlos Alberto Schaeffer? Sim. Vereador Itamara Bagatini? Sim. Vereador Laírton Han? Sim. Vereador Lúcio Malman? Sim. Vereador Nilo João Guilardi? Sim. Vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas? Sim. Vereador Otair Wilson Lutz? Sim. E vereador Círio Asma? Sim. Aprovado por unanimidade. Então, os projetos de lei 033/2015 e 034/2015 estarão na pauta da próxima sessão e terão votação única. Peço à vereadora Itamara para que proceda a leitura do projeto de lei 035/2015. O município
de Iporã do Oeste, Santa Catarina, projeto de lei municipal número 035/2015, dispõe sobre a implantação e organização do Conselho Escolar das Escolas Públicas Municipais de Iporã do Oeste. O prefeito municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados os conselhos escolares nas escolas públicas municipais de Iporã do Oeste. Artigo 2º. O Conselho Escolar é um colegiado permanente de debate e articulação entre os vários segmentos da comunidade escolar e local, tendo em vista a democratização da escola pública e a melhoria da qualidade socialmente referenciada da educação nela ofertada. Parágrafo 1º. Entende-se por comunidade escolar, para efeito desta lei, o conjunto de alunos, alunas, pais, mães ou responsáveis legais por alunos, alunas, trabalhadores, trabalhadoras em educação, docentes e não docentes em efetivo exercício na unidade escolar. Parágrafo 2º. Por comunidade local, entende-se pessoa que mora e ou trabalha nas imediações da escola e que não seja pertencente a nenhum dos outros segmentos definidos nessa lei. Artigo 3º. O Conselho Escolar constitui-se no órgão máximo da gestão escolar e exercerá as funções consultiva, deliberativa, fiscalizadora, propositiva e mobilizadora nos assuntos referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade escolar, resguardados os princípios constitucionais, as disposições legais e as diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 4º. Os conselhos escolares serão constituídos da seguinte forma: 1. Diretor ou responsável da escola. 2. Representante idoso das trabalhadoras, trabalhadores em educação, docentes, um membro efetivo e um suplente. 3. Representante idoso das trabalhadoras, trabalhadores em educação não docentes, um membro efetivo e um suplente. 4. Representantes dos pais ou responsáveis dos alunos, 2 membros efetivos e 2 suplentes. 5. Representante da PP, Associação de Pais e Professores, um membro efetivo e um suplente. Parágrafo 1º. A diretor, diretora da escola tem assento nato no Conselho Escolar e não poderá exercer os cargos de presidente e vice-presidente desse colegiado. Parágrafo 2º. A diretoria da PP elegerá entre seus integrantes um representante para o Conselho Escolar que não poderá exercer o cargo de presidente e vice-presidente deste, tendo como objetivo a articulação entre os 2 colegiados. Parágrafo 3º. As escolas poderão incluir no Conselho Escolar um representante da comunidade local que não poderá exercer os cargos de presidente e vice-presidente desse colegiado, tendo como objetivo a articulação entre escola e comunidade na qual está inserida. 1. O representante da comunidade local será indicado pelo Conselho Escolar em sua primeira reunião. 2. Na indicação do representante da comunidade local, serão considerados, entre outros, os critérios de disponibilidade, relação com o trabalho educacional desenvolvido na escola e representatividade junto à comunidade local. Parágrafo 4º. Todos os segmentos existentes na comunidade escolar deverão estar representados no Conselho Escolar, assegurada a proporcionalidade de 50% para o conjunto dos segmentos pais, mães ou responsáveis legais e alunos, alunas, e 50% para o conjunto das trabalhadores ou trabalhadoras em educação. 1. No impedimento legal de membros do segmento alunos, alunas para compor a representação estabelecida neste parágrafo, o percentual de 50% será completado, respectivamente, por representantes das pais, mães ou responsáveis legais. 2. Na insuficiência de representantes do segmento trabalhadores em educação, não docentes, o percentual de 50% será completado pelos trabalhadores, trabalhadoras em educação, docentes. Parágrafo 5º. O número total de integrantes do Conselho Escolar deverá ser necessariamente ímpar. Parágrafo 6º. Cada representante terá uma suplente que assumirá no caso de impedimento, desistência ou vacância do titular, com exceção do diretor, diretora, que seguirá a legislação específica. Artigo 5º. Podem candidatar-se ao Conselho Escolar: 1. Trabalhadores, trabalhadoras em educação docentes do quadro permanente designados ou designadas e em efetivo exercício na unidade escolar. 2. Trabalhadores, trabalhadoras em educação não docentes do quadro permanente designados, designadas e em efetivo exercício na unidade escolar. 3. Pai, mãe ou responsáveis legais dos ou das alunas, alunos regularmente matriculados, matriculadas.
Parágrafo 1º. Entende-se por responsável legal, pelas alunas, alunos, as pessoas que apresentarem documentação que comprove sua responsabilidade legal informada no ato da matrícula e ou rematrícula na escola pública. Parágrafo 2º. A integrante da comunidade escolar pertencente a segmentos diversos deverá optar pela participação, pelo voto e pela representação, se concorrer, de um único segmento. Parágrafo 3º. Às trabalhadoras em educação atuantes na escola e que não integrem o quadro permanente está assegurado o direito ao voto e participação nas discussões. Parágrafo 4º. Com a ausência dos profissionais do quadro efetivo em educação, a escola preencherá a vaga do Conselho com profissionais admitidos em caráter temporário. Artigo 6º. O Conselho Escolar terá as seguintes atribuições. Primeiro, participar da elaboração do calendário escolar e fiscalizar seu cumprimento, observando as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação e a legislação vigente. Segundo, participar do processo de discussão, elaboração ou alteração do regimento escolar, incluindo nele as competências e funcionamentos do Conselho Escolar. Terceiro, convocar assembleias gerais da comunidade escolar, juntamente com a equipe diretiva ou de seus segmentos, quando houver a necessidade de discussão de algum assunto pertinente à sua competência. Quarto, avaliar o desempenho da escola, considerando as diretrizes, prioridades e metas estabelecidas. Quinto, acompanhar a evolução dos indicadores educacionais, evasão, cancelamento, aprovação, reprovação, aprendizagem, entre outros, propondo, quando necessárias, ações pedagógicas ou outros encaminhamentos visando a melhoria da qualidade social da educação escolar. Sexto, criar e garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade escolar e local na definição do projeto político-pedagógico da unidade escolar, sugerindo modificações sempre que necessário. Sétimo, elaborar e participar do plano de formação continuada e permanente das conselheiros escolares, visando ampliar a qualificação da sua atuação através da Secretaria Municipal de Educação. Oitavo, participar da elaboração e aprovação do plano de aplicação de recursos financeiros oriundos de transferências, repasses, programas ou captados pela escola, em consonância com a legislação vigente e o projeto político-pedagógico da unidade escolar. Nono, fiscalizar a gestão administrativa, pedagógica e financeira da unidade escolar. Décimo, analisar e aprovar a prestação de contas da aplicação financeira da escola. 11º, divulgar periodicamente, de acordo com a prestação de contas, informações referentes ao uso dos recursos financeiros, resultados obtidos e qualidade dos serviços prestados. 12º, promover relações de cooperação e intercâmbio com outros conselhos escolares através do Conselho Municipal de Educação. 13º, encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, junto com a equipe diretiva, proposição para ampliação e ou reforma do prédio escolar, bem como recursos pedagógicos. 14º, mobilizar campanhas de esclarecimento sobre o zelo e conservação do patrimônio público, do prédio escolar, da importância da educação para a prevenção da violência física, psicológica e moral, entre outras. 15º, propor atividades culturais e ou pedagógicas que favoreçam o enriquecimento curricular, o respeito ao saber da aluna, aluno e a valorização da cultura da comunidade local. 16º, propor alterações curriculares na unidade escolar, respeitada a legislação vigente, a partir da análise, entre outros aspectos, do aproveitamento significativo, considerando os conceitos dos tempos e dos espaços pedagógicos na escola. 17º, propor discussões junto aos segmentos sobre alterações metodológicas, didáticas e administrativas na escola, respeitada a legislação vigente. 18º, aos segmentos trabalhadoras em educação, docentes e não docentes, integrantes do Conselho Escolar, cabe realizar, junto com a equipe diretiva, a avaliação para o desenvolvimento funcional dos seus pares, em conformidade com os critérios estabelecidos em norma específica. Parágrafo único. O Conselho Escolar poderá criar subcomissões que tratem de temas, discussões, proposições e encaminhamentos específicos. Artigo 7º. O mandato de cada conselheiro, conselheira, será de 2 anos, com direito a uma recondução consecutiva.
Artigo 8º. O processo de eleição do Conselho Escolar será coordenado por uma comissão eleitoral escolar composta por uma representante titular e seu ou sua respectiva suplente de cada segmento da comunidade escolar. Parágrafo 1º. Os membros da comissão eleitoral da escola não podem ser candidatos. Parágrafo 2º. As eleições do Conselho Escolar deverão ser realizadas em anos ímpares, iniciando no ano de 2015. Artigo 9º. O Conselho Escolar deverá eleger ou a presidente ou a vice-presidente e ou a secretária, entre os ou as integrantes que o compõem, maiores de 18 anos, observando dispostos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º. Parágrafo único. Em caso de vacância do presidente, o vice-presidente assume por período pré-determinado até convocar-se nova eleição. Artigo 10º. O integrante do Conselho Escolar perderá seu mandato em caso de, primeiro, destituição pelo plenário por 2/3 do Conselho Escolar, mediante representação fundamentada do segmento que representa ou de qualquer outro conselheiro, assegurada ao integrante ampla defesa durante o processo de apuração dos fatos. Segundo, a ausência injustificada 2 reuniões ordinárias no prazo de 12 meses. Terceiro, mais de 3 ausências justificadas em reuniões do Conselho Escolar no prazo de 12 meses. Quarto, renúncia. Quinto, falecimento. Sexto, perda de vínculo com a escola e ou comunidade local. Parágrafo único. A suplente assume em caráter de substituição no caso das ausências justificadas, previamente comunicadas e em caráter permanente na ocorrência da vacância. Artigo 11º. O Conselho Escolar reunir-se-á ordinariamente 3 vezes ao ano e extraordinariamente sempre que necessário, convocado pela presidente ou atendendo solicitação de, no mínimo, 1/3 de seus integrantes titulares. Parágrafo único. O quórum mínimo para funcionamento e deliberação do Conselho Escolar será a presença de 50%, mais um de suas integrantes. Artigo 12º. O exercício da função de membro do Conselho Escolar não será remunerado e é considerado de relevante interesse público. Artigo 13º. As atas das reuniões do Conselho Escolar, bem como as presenças e ausências de seus integrantes, serão registrados em livro ata. Artigo 14º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 15º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 13 de outubro de 2015. Hilton Pedro Foco, prefeito municipal. Mensagem de justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a implantação e organização do Conselho Escolar nas escolas públicas municipais de Iporã do Oeste, para que seja apreciado e votado pelos nobres vereadores na forma regimental. O presente projeto de lei dispõe sobre a implantação, organização e atribuições dos conselhos escolares, atendendo à legislação das esferas estadual e federal. Em reunião com o Conselho Municipal de Educação, no dia 16 de setembro de 2015, conforme a ata em anexo, foi discutido sobre a necessidade da implantação desse conselho escolar nas unidades escolares, verificando-se a urgência de aprovação, considerando que existem prazos de cadastramento dos conselhos escolares no CIMEC, Sistema Monitorado de Execução e Controle, bem como adesão de programas voltados para a educação. Avaliou-se também a importância da criação dos conselhos escolares, uma vez que percebemos a necessidade cada vez maior da parceria entre escola e família. Solicito, assim, a apreciação e voto do referido projeto de lei na forma regimental. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 13 de outubro de 2015. Hilton Pedro Foco, prefeito municipal. Acompanhe, então, a ata número 5 de 2015 do Conselho Municipal, então, que estabelece a criação. Esse projeto acima mencionado fica baixado para as comissões devidas para parecer. Vamos agora para o grande expediente. O primeiro vereador inscrito, vereador Círio Asman, com a palavra. Presidente. Não? Quero cumprimentar nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa e público aqui presente. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos os professores
pela passagem do seu dia de manhã. Tamara, parabéns. A todos os transmissores do saber, a educação e a cultura dos nossos filhos, netos e demais. Então, a todos os professores e professoras, os meus parabéns. Também o que me trouxe aqui foi ouvindo a Rádio Oeste, o comentário do nosso prefeito sobre calçamento e também sobre a rodovia Pinhal. Primeiramente, eu só quero fazer um alerta sobre a questão calçamento, para que não ocorra o que está acontecendo, que nós aqui já avisamos que ia acontecer na rodovia Pinhal. Calçamento, bairro Brones. Foi começar lá colocarem a tubulação. Alguém dos senhores foi lá dar uma verificada na proporção, no tamanho daquela tubulação que estão colocando lá? Eu fui lá olhar. Os moradores me ligaram, me falaram em tubinho de 30, eu não acreditei. Eu fui lá olhar. Está lá, gente. Tubinho de 30. O que vocês acham que vai acontecer com o calçamento? Vocês acham que uma chuva que nem aconteceu, os tubinhos de 30 vão vencer uma evasão de água? Não existe, gente. Então eu só quero estar assim, um puxão de orelha, para que pensem na rua que vai em direção à piscina, onde eles querem colocar a tubulação. Eu fui hoje na prefeitura para ver o projeto, não encontrei o Ruane. Pelo amor de Deus, não me venha com um tubinho de 40 naquela rua. No mínimo, lá tem que ter, da metade da rua para baixo, tubo de metro. Senão nós vamos ter o mesmo problema. Pois, para quem conhece, para quem mora lá, sabe quanta água que corre ali. Dos dois lados tem valeta de metro de fundura, porque a água fez aquelas valetas. Ou seja, para fazer o calçamento, vai ser tubulada só um lado. A tubulação, gente, de metro vai sofrer. É só um alerta que eu quero deixar. Porque essa chuva que deu aqui, todo mundo, quem acompanhou um pouquinho, pode ver as fotos que aconteceu lá na piscina, lá embaixo, a tubulação da ponte não venceu, inundando toda aquela área da piscina. Então, imagina, com essa água, com o calçamento, não vai haver mais fuga de água, vai ter que passar toda ela nessas tubulações. Então, secretários de planejamento, pensem com calma, mas me colocam tubo que vença a evasão. Para que não aconteça o que eu vou falar agora. Aquilo que eu alertava aqui que ia acontecer na rodovia Pinhal. O prefeito falou, ainda bem que aconteceu, que a obra não está pronta. Mas quando o projeto não estava pronto, eu participei da reunião no campo do Pinhal, eu já alertava. E ainda no projeto inicial tinha tubo de 40, gente, onde tinha valeta de 1,20 m. O que foi feito? Está lá os tubinhos, em vez da água penetrar na tubulação, ela jorou fora. Eu fui lá na chuva olhar. Aconteceu o que eu disse. Vai entrar, numa onde tem uma travessia, não dá o cruzamento, a água vai cozinhar fora, não vai por ali. O que aconteceu? Inundou toda a rodovia. No lado onde eles tinham colocado, onde foi batido o rolo em cima de cascalho, lavou tudo. Gente, e o projeto diz brita. A brita não vai ser compactada. O que vai acontecer com essa brita? Toda ela vai entrar para dentro dessas bocas de lobo, trancando a tubulação, que é fina. Do Inho Marques para lá, por que vocês acham que trancou a saída lá que liga Tunápolis lá embaixo? Por quê? Porque do lado esquerdo, os vereadores Lúcio e Caldo me acompanharam, nós fomos lá olhar as bocas de lobo. Aqui na frente, aquelas a prefeitura abriu, mas não venceram. Para lá, ainda tem 3 bocas de lobo embaixo do passeio. O que aconteceu? Toda aquela água teve que passar para o lado direito. É claro que lavou tudo e lá embaixo, volume de água que trancou tudo. Então, só um alerta. Não cometam a mesma besteira que foi feita nesse projeto, porque vocês todos viram quanto passeio está caído, quanto meio fio caiu. Tem isso tudo refeito. Lúcio, quer uma parte? Me concede a parte, vereador Círio. Vereador Círio, com relação a algumas obras deste governo, eu estou muito preocupado. Eu sei que Vossa Excelência falou aqui nessa tribuna sobre a tubulação da Rua Pinhal. Eu sei. E eu quero ir além disto. Se hoje que aquilo lá é interior, a tubulação não comporta, eu quero ver quando urbanizar aquilo lá.
quando nós vamos ter terrenos dos dois lados da rodovia, telhados, e esta água não tem aonde infiltrar, ela vai ter que ser jogada na rede pluvial. Se hoje nós temos problema, vamos aguardar para daqui uns anos. Não sei quanto tempo, pode ser 10, 15, 20, não sei. Mas hoje nós somos gestores públicos e a nossa responsabilidade é planejar Iporã para o futuro, não para nós, para o futuro. Ainda com relação ao calçamento, eu fui procurado hoje por um cidadão de São Lourenço, e eu quero dizer aqui com toda humildade, se eu estiver mentindo é porque eu recebi mentira, e aí eu vou mentir aqui. Mas o cidadão de São Lourenço me disse que aquele calçamento que foi iniciado lá no centro da comunidade é de 10 metros de largura e agora vão terminar com 8. Se for verdade, vai ser uma enjambração daquelas e vai ser a vergonha para São Lourenço. Então, se eu estou mentindo, já peço desculpas ao governo, a quem fez o projeto, a quem vai executar a obra, porque me trouxeram mentira. Então, eu tenho que mentir porque me trouxeram mentira. Tá? Eu não fui olhar, porque eu já tinha outros compromissos durante a tarde, mas amanhã eu vou verificar isso aí. Se for, vai ser vergonha. Obrigado, vereador Círio. Obrigado, Lúcio, pelas palavras. Outra coisa que também me chamou um pouquinho a atenção, que a prefeitura fez turno único para contenção de despesa, para economia. Ora, mas eu me surpreendi essa semana, no hospital de repente escutei uma máquina roncando, aquele barulhinho de ré. Digo, mas isso é uma patrola? E eu fui dar uma olhada onde é que essa patrola estava trabalhando. À tarde, ao redor de um açude. Pode, gente. Eu acho que eu tenho que dar uma olhada, ver se foi feito pelo menos recibo disso. Mas se eu vejo se é turno único, eu acho que não deveria estar fazendo isso. Obrigado. Próximo vereador inscrito, Mário Ribeiro de Freitas, com a palavra. Quero saudar o presidente desta casa, saúdo os demais colegas vereadores, a nossa vereadora, diretora desta casa. Quero desejar boas-vindas à nossa nova assessoria jurídica desta casa, seja bem-vindo. Saúdo os secretários municipais da Saúde e Planejamento, presidente da Associação Comercial, professores, enfim, a população aqui presente. Estou voltando hoje de novo ali na sessão, onde que eu tive afastado 30 dias, que pedi licença para um companheiro nosso assumir essa vaga. E, infelizmente, segunda-feira não pude comparecer nessa sessão, onde que realmente me senti mal, muita gripe e febre, tive que consultar. É a primeira sessão em toda a minha história que eu não compareci por motivo de doença na Câmara Municipal. Mas eu quero lembrar aos senhores, dia 12 de outubro, a nossa grande padroeira do Brasil, em especial a padroeira da nossa querida Aparecida, que nós tivemos a 7ª Romaria nessa comunidade, e onde começamos assim pequenos, com pouca população, mas com muita devoção. E realmente segunda-feira o povo realmente compareceu. Na história da Aparecida, em questão de igreja, nunca houve tanta gente que nem nessa segunda-feira. O tempo ainda não colaborou muito com a procissão aqui da frente do asfalto até na igreja. Quem acompanhou pode ver a quantia de pessoas. Igreja cheia e muita gente fora ainda. Então, realmente, quero agradecer aos devotos, muita gente de Porã, muito de toda a região, das comunidades vizinhas, compareceram, rezaram, cantaram, e à tarde, então, se divertiram ainda com a grande promoção, onde houve almoço para o meio-dia e diversão durante o dia. E ainda nós temos um costume lá em Aparecida, onde que se faz os Kerb, ainda aquela tradição alemã, onde se faz em casa, né?
Então, os familiares, muitos ainda fizeram a sua festa em casa, onde vem parentes e amigos e conhecidos. Mas, enfim, eu quero agradecer as pessoas que compareceram, que rezaram, e eu tenho certeza que levaram coisa boa para casa. Quero agradecer a comunidade, que realmente se empenhou, fizeram bonito, foi muito bem preparado, graças a Deus. A Nossa Senhora deu uma olhada e abençoou, acho que todas as pessoas que vieram e que trabalharam e que fizeram. O meu muito obrigado. Próxima vereadora inscrita, vereadora Itamara Bagatini, com a palavra. Cumprimento o presidente da Casa, colega Nilson, demais colegas vereadores, servidores da Casa, todas as pessoas que estão no plenário, né? Em especial as alunas, né? Thaís e Ana e Alvinice, então, que estão aí já se preparando para o projeto que será desenvolvido, né? Tem também o presidente do INDAS e todo o pessoal da Cultura, né? Do Conselho da Cultura, também o presidente da Associação Comercial, enfim, a todos bem-vindos. Bem, inicialmente eu só gostaria de reforçar o convite que foi lido aqui sobre o almoço dos escoteiros, que será nesse sábado, então, né? É sempre um momento que a gente faz para ampliar os recursos financeiros para a manutenção do grupo, né? Hoje nós temos 94 integrantes e todos sabemos o trabalho que é desenvolvido no grupo escoteiro, no movimento escoteiro, que é uma formação informal além da escola, né? Então, é importante a participação de todos para que a gente possa, então, nessa questão de fundos, fazer a manutenção das atividades que são desenvolvidas, então, né? Então, aqui no Pavilhão Católico, nesse sábado. E também reforçar o convite para o dia 25 de outubro, que é no outro domingo, então, do Clube de Mães, né? 35 anos de história do Clube de Mães. Muitos de nós, provavelmente, ou dos que já moravam aqui em Porã, foram ainda crianças lá da creche, quando já tinha o Clubinho São José, quando tinha o Clube de Mães e quando ele foi fundado, né? Então, esse ano elas, né, porque é mais composto por mulheres, comemorando os seus 35 anos de trabalhos, então, que fazem ali e vão comemorar essa data. Também lembrando, né, que com a questão do CI, que então está em vias também de mudanças, pela questão da desativação da educação infantil particular, o Clube de Mães também, então, a partir da coordenação que a gente teve já no mês de agosto, se formou, então, a Associação de Artesanato, que vai passar, então, o Clube de Mães a ser a Associação de Artesanato. E esse é o momento, então, de comemorar tudo aquilo que se conquistou e se trabalhou por esse grupo. Também, só uma preocupação que me chega, hoje, visitando um pouquinho os setores da Prefeitura, que faz 2 meses que não há o repasse do transporte escolar por parte do governo do Estado. E já tivemos a discussão mesmo esses dias na própria audiência pública e também aqui na casa, né, onde foi solicitado as informações, e agora também, então, que agosto e setembro não veio nenhum repasse, e também se depende disso para transportar os alunos. E não poderia deixar de ser falar do Dia do Professor, né, e o meu dia também, né. Professor, além de toda a questão que nós temos que envolve, é a primeira das profissões, né? É ela que faz rumo e traz a todas as outras profissões. E nesses meus quase 31 anos de trabalho na escola, eu posso dizer que, se eu disser uma palavra, eu posso dizer assim, ó, que valeu a pena por cada estudante que passa pela gente, porque a gente ensina, mas a gente também aprende, né? E é muito gratificante. Não poderia me ver em outra profissão também, mas parabenizar a todos os educadores, principalmente do nosso município, então, que desempenham com tanto carinho, tanta dedicação, tanto comprometimento a sua função de educar. E encerrar, então, a fala com um pensamento do Paulo Freire, que foi o nosso educador maior brasileiro, né? Ele diz assim: se a educação sozinha não transforma a humanidade, sem ela tampouco a sociedade muda. E a educação não transforma o mundo, transforma as pessoas. E estas
transformam o mundo. Obrigada. Vamos agora para a ordem do dia. Eu coloco em primeira discussão o projeto de lei 032/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Porã do Oeste, as prioridades e metas da administração, seus recursos financeiros, as bases para a preparação do orçamento-programa para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, Pois não, vereador Lúcio? eu apenas quero fazer o registro e gostaria que isso constasse na íntegra, na ata, de que nós recebemos esse projeto de lei 032 na sessão do dia 5, semana passada, e tenho certeza que se os vereadores olharem, eu acho que 8 estão sem os anexos. Eu percebi isso na terça-feira da semana passada, quando li o projeto. Claro, falei com a diretora, ela disse que não veio na hora para imprimir, não veio junto, e ela, para mim, ela disse que eu poderia buscar na semana passada já. Mas eu gostaria que constasse em ata que tem vereadores hoje votando esse projeto de lei que não receberam ainda os anexos. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Coloco em primeira votação. Senhor presidente, por favor. Pois não? Sobre também a fala do colega vereador, eu vim hoje também até com antecedência, como eu sempre faço, né, nos dias de sessão, e eu olhei então esses anexos, mas são bastante números realmente. Eu só gostaria de colocar um pouquinho uma observação. Eu analisei principalmente aquilo que mais a gente está ligado enquanto setor educação, cultura e própria questão do desporto, né? A comissão inclusive já passou pela comissão, né? Me preocupa um pouquinho os valores referentes à cultura, né? Então, teria que ser dado uma atenção especial. Acredito que não há possibilidade de alteração agora, pela questão de já estar pronto, já ter passado pela própria comissão, mas durante o ano eu acredito que tem algumas questões que vão entrar assim em discussão, de repente até pela casa aqui, no próximo ano. Nós tínhamos em 2015 1,41 para o desporto e cultura, e específico, então, 191 mil, o que daria um repasse para o próprio INDACE, né, que nós temos o pessoal aqui também do INDACE, um repasse de 90 mil. E para 2016, eu fiz uma porcentagem aqui, que ela não foi bem precisa ali, para a questão do desporto, ficaria 1,89 aproximadamente, 1,33, onde nós temos para o INDACE um valor de 170 mil. Então, no ano anterior tinha 191, e para o setor da cultura, 170 mil. E os 90 mil, de novo, para o INDACE. Então, ficou o mesmo valor. Eu me preocupo um pouquinho pela manutenção das questões da cultura, ainda mais com toda a aprovação do plano agora, então, que deverá também começar a ser executado, né, para os próximos 10 anos. Então, só uma observação que eu faço a respeito disso. Continua em discussão. Coloco em primeira votação o projeto de lei 032/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerrada a pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente, para a 33ª sessão ordinária do exercício 2015, a realizar-se no próximo dia 19 de outubro de 2015, e declaro encerrada a presente sessão.